Bom dia, pessoal. Eu vou falar um pouco sobre as medidas de ângulos horizontais, verticais e ângulos de orientação, certo? Então, o grau, né, ele vai lá desde os egípcios e árabes, há 4.000 anos antes de Cristo, né? Então, o Sol ele percorria uma parte da órbita a cada dia, e então o arco de circunferência de sua órbita era igual a um dia, né? Esse arco, então, corresponde ao ângulo cujo vértice desse ângulo é o centro da Terra e os lados passavam pelas extremidades do arco, tá? Então, esse ângulo foi chamado de grau, tá? Pelos egípcios. E foram assim que eles utilizaram, né? Para a construção das pirâmides e várias outras construções. Na Suméria também, né? Foi quando como foi desenvolvido o sistema de contagem sexagesimal, né, que são 60 segundos, 60 minutos é igual, né, a 1 grau, certo? 1 grau é igual a 60 minutos e 1 minuto é igual a 60 segundos. E eles contavam isso na mão, né, como vocês podem ver, né, de 3 em 3 aqui. Então eu tinha 12 segundos, 24, 38, 48 até 60, né, utilizando os dedos das mãos. Também tinha os babilônios, né? Que ele também já empregava um sistema decimal de frações sexagesimais, certo? Então, o arco de uma circunferência mede 1 grau, que corresponde a 1 dividido por 360, tá? E essa tradição bem antiga continua até hoje. Então, em outras formas de a gente expressar um ângulo, né? Utilizando o grado e o radiano, né? Mas, assim, o sistema sexagesimal em graus, minutos e segundos ainda é utilizado até hoje, certo? Então, assim, para que a gente atenda os objetivos do levantamento planimétrico e altimétrico, nós fazemos medições angulares, tanto nos planos, assumindo planos horizontais e verticais. Aqui é o sistema sexagesimal, um exemplo, né, de um círculo graduado, um transferidor, né, simplificando isso, né, que 1 grau é igual a 60 minutos, 60 minutos é igual, e 1 grau também é igual a 3.600 segundos, né, certo? Então, é com base nesses ângulos que nós determinamos a orientação da nossa poligonal, dos pontos de detalhe, e também calculamos informações que vão levar ao cálculo da coordenada dos pontos de interesse. Então, a gente pode dividir os ângulos em 2 tipos. Ângulos horizontais, que tem por referência o plano horizontal, e os ângulos verticais, né, que tem por referência o plano vertical, tá? Ou a direção zênite nadir. No caso dos ângulos horizontais, né, nós temos os ângulos diretos, que são aqueles ângulos que nós estamos medindo em campo, né, que são os ângulos internos e externos. Temos também ângulos de deflexões, né, que são os ângulos que temos deflexões à esquerda e à direita. Temos os de orientação, que nos indica a direção em relação ao norte, sendo o norte verdadeiro ou magnético, dependendo do objetivo do trabalho, né? Que são o rumo e o azimuth. Temos os ângulos verticais, como os ângulos nadirais, de inclinação e zenital. Vamos falar primeiro dos verticais. Os verticais são utilizados, na sua maior parte, para o cálculo de altitudes, né, dos pontos, ou seja, para compreender o desnível ou a distância vertical de um ponto em relação ao outro, tá? O ângulo vertical zenital, ele tem o 0, 0 no zênite, 90 graus no horizonte, né, e 180 graus no nadir. Então, ele tem 0, 90, 180, 270 e 360 no sentido horário, certo? Ele é o que é utilizado pela estação total. Quando a estação total nos dá o ângulo vertical, ela está nos dando o ângulo zenital. O de altura, o 0 graus começa no horizonte e ele é positivo para cima, então é de 0 a 90 graus positivo no zênite e de 0 a menos 90 graus no nadir. E temos aqui também o ângulo nadiral, que é muito pouco usado,
onde o 0 começa embaixo no nadir, 90 no horizonte, 180 no zênite, 270, 360. Então, no lateral, por começar o 0 no nadir, eles como se o ângulo estivesse indo no sentido anti-horário. Com relação aos ângulos horizontais, é um ângulo que é formado, né? É um ângulo diédrico, porque é um ângulo tridimensional, né? Que é formado com base em dois planos, né? Que se intersectam, tá? Então, a gente tem aqui dois alinhamentos, e é esse ângulo que é formado tanto no sentido interno quanto externo. Aqui a gente tem os ângulos horizontais. Os diretos, né, que são o que nós estamos acostumados, são esse aqui, o 3, que é o ângulo externo, que é esse ângulo horizontal formado, por exemplo, entre o alinhamento 0, 3 e 2, e o ângulo interno, por exemplo, do alinhamento 0, 1, 0, 3, certo? Então, um ponto de ré e um ponto de vante. A deflexão, os ângulos de deflexão é o seguinte: se nós continuássemos em uma determinada direção, né, mas a gente não continuou reto, nós viramos para a direita ou para a esquerda. Então, fizemos uma deflexão, tá? Então, supondo que eu começasse no 1, continuasse andando, só que eu virei à esquerda, certo? Para mim fazer esse levantamento desse próximo ponto, desse próximo alinhamento, certo? Então, aqui seria um ângulo de deflexão à esquerda. À direita, aqui está exemplificado como se fosse no mesmo alinhamento, mas isso depende do sentido do caminhamento, no caso das poligonais fechadas. No caso das poligonais fechadas, quando a gente caminha no sentido horário, nós estamos obtendo sempre as deflexões à direita. E se caminhamos no sentido anti-horário, as deflexões à esquerda. Aqui é um exemplo, né, de como a gente pode converter os ângulos horizontais em ângulos internos e externos. Então, eu sei que o ângulo interno mais o ângulo externo dá 360 graus. Então, se eu quiser o ângulo interno, é 360 graus menos o ângulo externo, certo? E assim, como que é feita as medidas dos ângulos horizontais, né? Usando o teodolito, a extração. Primeiramente, a gente estaciona em um ponto. Nós fazemos uma leitura de ré, que nesse exemplo aqui é o ponto P, e uma leitura de vante, que nesse exemplo aqui é o ponto Q, né? No primeiro exemplo aqui, a gente zerou na ré, certo? No ponto P, e fizemos a leitura no ponto Q. Como estamos caminhando nesse exemplo no sentido anti-horário, aqui nós temos esse ângulo alfa, que é o ângulo interno. Então, alfa, que é o ângulo interno desse ângulo formado Q, é o quê? O Q, que é a vante, menos a ré. Nós já vimos, 35 graus, 20 minutos e 10 segundos. E se eu não zerasse, tá? Eu simplesmente anotasse aquele primeiro valor que a estação total ou teodolito me der. Então, supondo, então, eu tenho aqui, estacionei nesse ponto, tá? O ponto P está dando nessa parte do círculo graduado, 40 graus, 10 minutos e 0 segundos. E o ponto Q, nesse outro ponto do círculo graduado. Quando eu faço a diferença para obter o alfa, que é o ângulo interno aqui, você pode ver que ele dá igual se eu tiver zerado. Então, a gente zera para facilitar os cálculos, né? Porque a gente já vê que o nosso ângulo de vante já é o nosso ângulo interno ou o nosso ângulo externo, tá? Mas se eu fizer a diferença, eu vou ter o mesmo ângulo, como vocês podem ver aqui. Geralmente, a gente não faz a medida simples, né? A gente faz outros tipos de métodos, como a medida dupla e o método de Bessel. Eu vou explicar essa da medida dupla, talvez alguns de vocês não vão entender muito bem, tá? Só é possível utilizar esse método se a gente tiver uma estação total onde eu consiga fixar a leitura, ou seja, né, eu travo a leitura e depois eu giro o equipamento e a leitura do ângulo não vai mudar mais. Infelizmente, assim, nessa estação total que nós temos aqui no LAG, né, a gente não consegue utilizar esse método da medida dupla. Como que é esse método? A gente, por exemplo, né, a gente faz a leitura de P primeiro, tá?
a gente zera no P, faz a leitura de Q, certo? E aí a gente fixa a leitura de Q, ou seja, quando a gente fixar a leitura no equipamento, essas estações totais que possibilitam eu utilizar esse método, tem um botãozinho de fixar. Você aperta ele, e aí a leitura do ângulo de Vant, o 35 graus, 20 minutos e 10 segundos, ele não vai mudar, mesmo se eu mudar o equipamento. Ou seja, se eu destravar e mexer, o ângulo não vai mudar. Tá? Então, o que você faz? Você fixa a leitura em Q, tira o equipamento novamente até o P, tá? Aí é quando a gente destrava a leitura, ou seja, desfixa, né? Como se diz, tira o fixar, e aí você movimenta novamente, gira novamente para o ponto Q, tá? Certo? E aí a diferença de Q e P vai nos dar, tem que dar o mesmo ângulo, certo? Que é o que está mostrado aqui nos cálculos. Como eu disse, os modernos teodolitos e estações totais não possibilitam o controle do movimento do instrumento, dos ângulos. Então, esse processo da medida dupla não é mais utilizado. O que nós utilizamos, na verdade, é esse aqui, o método de direções ou o método de Bessel. O que seria isso, né? Nós fazemos a leitura angular em duas partes opostas do círculo graduado, como vocês fizeram, posição direta e inversa, tá? E depois nós fazemos a média. Então, aqui a gente tem a posição direta, por exemplo, tá? Eu posso ou não posso, tanto faz, zerar a primeira leitura, faço a leitura de Q, certo? Depois eu giro o equipamento 180 graus, faço a leitura na posição inversa da P e Q. Nesse caso aqui, nesse exemplo, não foi zerado em nenhum momento, tá? Então, a diferença da Vant, certo? Com a Ré, como está mostrando aqui na posição direta e inversa, vai nos dar ângulos semelhantes, com uma diferença de 10 segundos entre eles, tá? Nas duas medidas. Aí eu faço uma média deles e obtive, por exemplo, 60 graus, 0 minutos e 0,5 segundos. Esse é o método que vocês utilizam em campo, né? Com a diferença que nós zeramos na Ré, certo? Enquanto aqui, nesse exemplo, não foi zerado. Quando é que eu não zero? Se eu quiser uma maior precisão do meu levantamento, eu não zero na Ré, tá? Eu faço só a diferença Vant menos a Ré, tá? Que aí eu contabilizo melhor um pouco a questão dos erros, tá? Como nós estamos utilizando na prática tolerâncias da classe 3 e 4, né? Nós estamos sendo bem flexíveis, então nós não precisamos preocupar tanto com isso, com a parte zerar ou não na Ré, tá? Mas se você quiser um levantamento de maior precisão, é interessante não zerar. Aqui é aquele cálculo do erro médio quadrático que nós vimos na teoria dos erros, certo? Na posição direta, inversa e direta, e mostra qual é a posição que teve o maior erro, tá? Certo? Então, aqui, ó, o que teve o maior resíduo foi a última posição direta, tá? Então, eu poderia descartar essa posição e fazer uma outra média, né, por exemplo, caso eu quisesse. E temos o método de repetição. É o mesmo método de Bessel, com a diferença que nós vamos fazer múltiplas leituras na posição direta e inversa. Nós utilizamos esse método quando queremos altíssima precisão. Certo. Pessoal, eu estou falando um pouquinho rápido aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida, coloquem as perguntas. Eu acho que tem uma possibilidade de colocar um chat, né, um fórum, criar um fórum no Siga. Coloquem as perguntas lá, tá? Principalmente quando vocês forem tentar resolver o exercício de ângulos de deflexão e azimuth. Como eu disse, a cópia que eu tinha era uma que o aluno tinha respondido nela, e eu só apaguei a resposta. Felizmente, a minha cópia, né, de maior qualidade, né, original, eu não consegui encontrar aqui no meu computador. Se eu encontrar, eu coloco para vocês, tá certo? Então é isso. Eu vou pausar esse vídeo e eu vou criar um outro, né, daqui a pouquinho, falando de ângulos de orientação.